Atravessamos o Atlântico, vamos direto a Londres conversar com o Philip Killing. Só agora o uso de máscara se torna obrigatório no Reino Unido. Por que só agora, Killing? Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos. Essa é uma pergunta que muitos ingleses se perguntam, né? Por que só agora? É uma decisão tardia na visão de muitos, mas só agora que o governo da Inglaterra disse que será obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados. Só que a medida só entra em vigor a partir do dia 24 de julho. Crianças de até 11 anos não precisam e quem descumprir a lei pode pagar uma multa de 100 libras, dá R$ 675, mas cai pela metade se for pago em até 14 dias. O uso de máscara só é obrigatório no transporte público até então, mas daqui 10 dias os ingleses vão fazer parte aí de uma lista de mais de 120 países em que a proteção no rosto é obrigatória em locais fechados, como lojas, mercados, farmácias. Até então a mensagem foi sempre muito confusa para a população. Vou trazer uma linha do tempo para vocês terem uma ideia de como o governo errou nessa comunicação. Em 12 de março, um dos médicos conselheiros do governo britânico afirmou que não era uma boa ideia a população usar máscaras porque muitos não saberiam usar de maneira correta e isso os colocaria em risco. Aí no dia 17 de abril, o integrante do governo, secretário de Transportes, afirmou que as evidências sobre o uso de máscaras não eram tão satisfatórias e que em algumas situações poderia ser pior do que melhor. Aí no dia 1º de maio, um comunicado oficial do governo britânico dizia que o uso de máscara tinha um efeito fraco, mas positivo para controlar o vírus. Aí 10 dias depois, foi recomendado usar máscaras no transporte público e em locais fechados, se não era possível manter o distanciamento social. Aí só no dia 15 de junho virou obrigatório o uso da proteção no rosto no transporte público. E agora, dia 13 de julho, vem a determinação que daqui 10 dias, né? Foi anunciado ontem, mas a partir de hoje são 10 dias que a máscara será obrigatória em ambientes fechados. Então, só para vocês terem uma ideia de como foi falha a comunicação, a população fica confusa, evidentemente, e o reflexo se vê nas ruas. Pouca gente usa máscaras. Eu fui no mercado ontem, eu era o único utilizando máscara praticamente. E vale lembrar que o Reino Unido, que é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, é o lugar mais afetado na Europa, com quase 45 mil mortes por Covid-19. Agora, só para fazer um exemplo, numa comparação, o uso de máscaras em ambientes fechados se tornou obrigatório na Alemanha desde o fim de abril, na Itália, no começo de maio, na Espanha, dia 21 de maio. Na França não é obrigatório, fica a critério da loja decidir se o cliente precisa usar ou não. Só que as lojas foram reabertas aqui há quase 2 semanas e até então não tinha essa regra. Então o governo britânico agora só está fazendo essa recomendação. Ô Killing, mas assim, de uma forma ou de outra, e o que a gente ouve dos especialistas é que a vida volta ao normal depois da vacina. Existe uma corrida, a gente pode classificar de corrida, né? Dos cientistas, de empresas de diferentes países para tentar produzir essa vacina primeiro, né? E agora a gente tem informação de que a Rússia também diz estar desenvolvendo uma vacina que pode ficar pronta em setembro, Killing. É isso, Carla. A Rússia anunciou que já em setembro pode começar a distribuir uma vacina contra a Covid-19. O Ministério da Defesa do país afirmou que testou 38 voluntários, que os resultados foram satisfatórios e que outras 2 rodadas de testes estão programadas, uma para 28 de julho e a outra nos dias 14 e 15 de agosto. Mas esse anúncio gerou muita desconfiança na comunidade médica, porque no dia 7 de julho, a Organização Mundial da Saúde afirmou que a vacina russa estava ainda na primeira fase, o que significa que precisa ainda passar por mais etapas que levam tempo para ser considerada segura uma vacina. Então, além disso, a OMS listou 21 potenciais vacinas e só 2 estão em estágios avançados nos testes em humanos. A de Oxford, aqui da Inglaterra, e a produzida pelos chineses. Então os russos falaram que fizeram testes em 38 voluntários. Agora precisa ir para a fase 2, em que é necessário ao menos 100 voluntários. E depois mais de 1.000 na fase 3. Ou seja, a Rússia completou apenas a primeira fase, mas com esse anúncio, os russos sinalizam que vão colocar no mercado uma vacina já em setembro, o que pode ser uma precipitação. Dificilmente haverá até lá uma garantia completa da imunização e também dos efeitos colaterais. Na produção de uma vacina, existem processos científicos que demoram tempo, existem processos burocráticos, além da capacidade de produzir em larga escala. Então, por mais que o mundo queira uma vacina o mais rápido possível e a todo custo, a gente precisa ter cuidado, viu?
Ô Killing, a gente está aqui fora do ar comentando sobre o seu cenário de hoje. Você está em uma espécie de parque, né, ou de praça, e aí a dúvida é, essas criancinhas já estavam brincando aí atrás de você no momento em que você chegou e se posicionou, ou elas chegaram depois? Porque esse cenário está sensacional. Que delícia esse lugar onde você está hoje, Killing. Não, muito legal. As crianças chegaram depois. Antes estava um cachorro aqui que eu até estava brincando. Eu vou sair então e mostrar um pouquinho mais desse parque que eu tô aqui para vocês. Olha só, o pessoal, ninguém usando máscara, evidentemente. Mas olha só que bacana esse parque. Olha lá, olha demais. Lá. Não é? Bem legal, né? Uhum. Bem legal. Mesmo. Não, a gente sente perto da falta. tua casa isso aí, Killing? Dá uns 15 minutos da minha casa, mais ou menos. Eu venho caminhando, eu pego um café do lado de casa, venho tomando e já pensando no que eu vou falar nas entradas. É uma caminhada super gostosa. E aqui ainda bem que a internet colaborou, viu? Ainda bem. Eu tava com medo que talvez não pudesse colaborar. Eu tô me arriscando novamente nas ruas de Londres aqui para mostrar cenários para vocês. Ontem deu uma variada, mas hoje, pelo que parece, deu certo. Então, mais um lugar na lista aqui. Coisa mais linda. Ô, Killing, você também é um malandrinho, né? Agora que você girou essa câmera, eu tô vendo que você já usou vários cenários desse parque aí pra entrar no Café com o Jornal. Ele só muda o ângulo. Ele só muda, vira a câmera de lado e vamos que vamos, eu não é? Eu vi um campo de futebol ali que me é familiar, também, viu? Megali. Você foi correspondente também, né, Megali? Fazia a mesma coisa. Não, só uma história rápida. Antes eu morava numa casa quando eu era só correspondente do Band Esportes. E aí eu fazia sempre umas passagens com um cenário muito bonito. E era na minha varanda. E aí eu convidei o meu chefe para jantar em casa, na época, o Evandro Figueira. Ele chegou lá e falou: Felipe, é aqui que você faz as entradas pro Band Esportes? Eu falei, ops. É um lugar muito parecido com esse, imagina. Tem vários lugares idênticos a este aqui em Londres, Evandro. Ai, que ignorância. Killing, um beijo pra você, bom trabalho, até amanhã. Valeu, beijo, até amanhã. Beijo.